Salve investidores! Vamos falar um pouquinho sobre essas quedas aí dos últimos dias, né? Queda forte na Bolsa de Valores. Entramos 2025 com a bolsa ladeira abaixo, pessoal, e meu patrimônio caindo muito, pessoal. E eu particularmente gosto de mostrar esse momento, né, para a gente ver que a Bolsa de Valores, renda variável, fundos imobiliários não é brincadeira, né? E que tem momentos muito bons e tem momentos muito ruins, igual a gente está passando agora. Ainda falo mais para vocês, né? Nesse momento de quedas fortes na Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários, muitos YouTubers não mostram suas carteiras de investimento. Eu mostro aqui porque eu não tenho problema nenhum com isso, pessoal. Pelo contrário, quero mostrar para vocês o que acontece na renda variável, né? Alguns meses atrás, meu patrimônio de 116 mil para 117 mil reais, né? E agora está na casa aqui de 113, né? Vamos arredondar 114 mil reais de patrimônio, né? Ainda estou com uma variação positiva aqui de 0,07%. Até quando, né? Não sei. Provavelmente, pessoal, se continuar assim, já já eu vou estar com uma variação negativa, né? Claro que a rentabilidade envolve também os dividendos. Vejam que esse valor aplicado não saiu todo do meu bolso, né? Se a gente olhar aqui para proventos, por exemplo, pessoal, vejam que eu já recebi 15 mil reais de proventos, né? Então, no final das contas, né, eu botei muito menos que isso aqui do meu bolso. Então, pessoal, no vídeo de hoje, bora falar dessas grandes quedas, né? Vamos falar também de um novo risco que está começando a surgir e que está deixando o mercado num verdadeiro pânico. Também vamos falar de preços dos ativos, vou mostrar as minhas ações, meus fundos imobiliários, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns preços que eu estou achando muito interessante, vamos falar sobre preço teto também de alguns ativos e também algumas estratégias que a gente pode usar para minimizar essa dor de estômago, ver o nosso patrimônio caindo nesse momento, tá bom? Só vou pedir para vocês aquela colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Então, a gente encerrou 2024, pessoal, com a bolsa caindo 10,36%. Teve o pior início de governo desde a era Dilma. O Ibovespa sofreu muito em 2024. Tivemos aí uma retirada em massa de fluxo de dinheiro estrangeiro. Agora, temos que entender também que o Ibovespa, pessoal, é uma carteira hipotética, né? É meio estranha. Umas 5 ou 6 empresas têm uma representatividade muito grande. Nem todas as empresas que a gente tem na carteira têm grande peso no índice de Bovespa. Outro ponto, pessoal, é que começa a surgir um novo medo do mercado, né? E quando a gente olha para o índice de otimismo e pânico, a gente vê que estamos no grau ali de pânico no mercado hoje, né? Principalmente por conta de uma possível dominância fiscal, pessoal. O que seria isso? Hoje a gente tem a presença do Banco Central que consegue combater a inflação aumentando os juros. Toda vez que tem aquela reunião do cupom e que o Banco Central aumenta a taxa Selic, por exemplo, nada mais é do que um antídoto para combater a inflação. E o problema de dominância fiscal é quando a questão política monetária está tão fora de controle que nem mesmo o Banco Central, subindo as taxas de juros, subindo a taxa Selic, é capaz de conter a inflação, né? E aí o negócio fica fora de controle. Na minha opinião, pessoal, não é para tanto assim, mas o mercado já começa a querer precificar essa condição. Então, hoje já existe aquela ansiedade do mercado, né? Já começam a precificar um possível cenário lá na frente de dominância fiscal. Na verdade, a gente viu nesse terceiro TRI de 2024 que os balanços das empresas estão muito positivos, né? As empresas estão com grandes lucros, muitas empresas bateram recorde de lucro, dívidas extremamente equilibradas, muitas empresas com muito caixa. Então, eu acho que o cenário está muito favorável, né, para quem pensa a longo prazo, para quem quer aumentar a quantidade de ações, porque olhando para os balanços, me parece que as empresas estão muito saudáveis, mas o cenário fiscal empurra os preços dos ativos para baixo. Então, na minha opinião, podemos estar diante de um momento de grande oportunidade da Bolsa de Valores. Então, pessoal, nesse momento parece que entramos numa espiral de baixa. Você precisa parar um pouco de ficar vidrado no patrimônio, né? De ficar entrando na sua corretora a cada minuto. Isso vai acabar te fazendo muito mal, né? E vai aumentar a sua ansiedade. E com isso, você vai começar a ter ideias mirabolantes, né? Vai começar a querer vender
vender uma ação que está subindo para investir numa ação que está caindo, vender um fundo, colocar nas ações, vender a ação, colocar em fundo, e isso pode causar um dano no seu patrimônio, né? Destruir a sua rentabilidade. Então, muita calma. De 2021 para cá, a Bolsa de Valores me ensinou que é preciso ter muita paciência para passar por esses momentos. O velho investe, né? O buy and hold, o investidor de longo prazo, parece fácil, né? Quando a bolsa está subindo, mas é quando a bolsa está caindo que você vê quem tem estômago, né? Quem está preparado para investir no longo prazo. Nesses momentos de queda é que você percebe realmente qual é o seu perfil de investidor. Tem muitos ativos baratos nesse momento, bons e baratos. Por exemplo, olhando aqui para minha carteira de investimento, a gente vê, por exemplo, os bancos sofrendo bastante nesse momento, né? Vejo que o Banco do Brasil caindo pra caramba, o Banco Santander caindo muito aqui também. A gente vê o crédito ficando caro, né? As pessoas começam a questionar se está valendo a pena pegar um empréstimo para comprar um carro, para comprar uma casa, porque os juros estão mais altos. Então os bancos começam a sofrer com isso. E também a questão da inadimplência, né? Que pesa muito para os bancos. O Banco do Brasil, a questão da inadimplência no agro, por exemplo, pesando bastante. Mas quando você olha aqui, por exemplo, PL do Banco do Brasil, em 4,7 hoje, recentemente eu estive fazendo algumas projeções, né? Olhando algumas projeções de casas de análise, a gente vê que o PL do Banco do Brasil para 2025 pode chegar a 3,5, 3,6. Realmente, cara, é um múltiplo muito baixo, muito abaixo da sua média histórica. Só para a gente entender um pouquinho o que é PL, basicamente é o retorno em anos da compra das suas ações, né? Você vai ter um retorno muito rápido no Banco do Brasil, né? Isso significa que o banco realmente hoje está bem descontado nesses preços. Já aqui a BB Seguridade, né? Apesar de estar com preço aqui de R$ 35,94, ainda está com bastante margem de segurança, pessoal, na minha opinião. A gente precisa deixar de ficar ancorado, né, naqueles preços lá de trás, de R$ 30, 31, 32, porque hoje a BB Seguridade cresceu muito os seus lucros, pessoal. A BB Seguridade tem um lucro aí acima de 8 bi. Realmente, né, os preços acompanham os lucros das empresas. 2025 pode ser um ano muito bom para a empresa, né? A empresa pode pagar muitos dividendos. É uma empresa que vem na contramão disso tudo, né, que surfa com esse momento de Selic mais alta, que ela pega os prêmios de seguro e joga numa renda fixa rendendo pela taxa Selic. Então, eles têm um faturamento maior nesse momento. A gente pode ver isso com a BB Seguridade e também com a Caixa Seguridade, né? Vejo aqui que a Caixa Seguridade está com uma variação muito boa, né? 28,50% na minha carteira de investimento. Aí temos aqui a Taesa, que me parece estar num preço, começando a ficar num preço interessante, né? Mais justo ali pelo que ela pode pagar em dividendos, próximo dos R$ 32. A gente tem uma esperança, né? Os executivos mostraram para a gente em apresentações no início desse ano de 2024, pode aumentar o payout para cerca de 80%, 90%. Vamos aguardar. Realmente a Taesa passa por um ciclo de investimentos mais alto. A alavancagem da Taesa está bem alta, né? Ali próximo de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Com esse momento de juros mais alto, as empresas com dívidas mais altas sofrem mais, né? Mas por outro lado, as empresas transmissoras, tanto a Taesa quanto a ISA Energia, elas têm as suas RAPs, né? Que são as suas receitas anual permitidas, indexadas a índices de inflação. Também aumentam suas receitas. Já a ISA Energia está abaixo do preço teto já faz algum tempo. A empresa anunciou dividendos, né? 3 meses consecutivos, janeiro, fevereiro e março, e as ações caindo, com Datacom ainda em aberto até o dia 9/1 e as ações caindo. Mas a ISA Energia tem a questão da RBSE, né, que é aquela receita de indenização lá do passado, da época da Dilma, né, que a Dilma canetou as tarifas de energia e a ISA acabou ganhando na justiça e vem recebendo essas indenizações até hoje, mas essas indenizações vão acabar a partir de 2028, tem um tombo de receita. Mas, cara, a empresa vem trabalhando para repor essas receitas. Inclusive, pessoal, a gente tem que lembrar que tem um processo na justiça contra o Cefaz de São Paulo, né? A ISA Energia paga aposentadoria a alguns ex-funcionários até hoje, da época da SES. Lembrando que, por exemplo, se a ISA tiver ganho de causa nesse processo, isso poderia ter uma redução de custo de R$ 200 milhões por ano, né? Cerca de 2,5 bilhões de pagamentos esperados aí de reembolso de custos para a empresa. Processo lá desde 2005, além de poder ter uma economia incrível dali para frente. Então, esse processo também pode ajudar uma recomposição de receita. Então, tem muita água para rolar ainda até 2028. A Copasa, né, que anunciou recentemente um aumento de investimentos, né? Cerca de 16 bilhões de investimentos até 2028. Aí o mercado já começou a bater forte na cotação da empresa, né? Pensando em redução de dividendos, como as coisas
mudam, né, de uma hora para outra. Abaixo dos 22, a Copasa começa a ficar interessante, na minha opinião. Aí a gente vê aqui Banco Santander, né, que vem melhorando bastante nos últimos trimestres, né? A gente está vendo resultados positivos em cima de resultados positivos. O banco vem controlando sua inadimplência, vem aumentando o seu ROI e o mercado batendo forte nas cotações do Banco Santander. A gente vê a CEMIG também ficando num preço interessante, abaixo dos R$12 ali, eu acho que a CEMIG é num preço bastante interessante. Na minha opinião, um problema da CEMIG é a política de pagamento de dividendos. Anuncia finalzinho de 2024, só vai pagar lá no meio e no final de 2025, né? Quase um ano aí aguardando o dividendo da CEMIG cair na conta. Isso realmente é uma coisa que me incomoda bastante na empresa. Aí a gente vê aqui a Caixa Seguridade, muito se espera um follow-on, né? E pode acabar pressionando as ações da empresa. Vamos esperar. Inclusive, a Caixa já anunciou alguns bancos, né, que vão trabalhar nesse processo de follow-on. São vários bancos. O mercado já começa a suspeitar que a Caixa pode vender mais do que a gente estava imaginando, né? Com essa movimentação toda, né, vários bancos envolvidos, eu acredito que a Caixa Econômica Federal vai vender muito além do que precisa, tá? Vamos ficar atento nisso aí. E tem a Klabin que está surfando bem esse momento também, tem suas receitas dolarizadas e tem seus custos em reais. Então, pessoal, olhando para minha carteira de investimentos, hoje somente a Klabin está passando do meu preço teto de compra hoje, né? Meu preço teto na Klabin é cerca de R$4. O resto, todas as empresas estão abaixo do meu preço teto de compra. E eu também tenho alguns fundos imobiliários, pessoal, muito pouco, né? Na verdade, minha carteira está mais concentrada em ações, né? E eu tenho um pouquinho de fundos imobiliários. Apanhando muito no mercado, né? Principalmente pelas questões da NTN-B, que o mercado usa muito para formar preço teto dos fundos imobiliários. Títulos do Tesouro Direto aí, IPCA mais 7, IPCA chegando a quase 8. Então isso vai pressionando muito os preços dos fundos imobiliários. Tenho focado mais em fundos imobiliários de papel atrelados ao CDI, né? Que se beneficiam com a taxa Selic mais alta. Inclusive, pessoal, eu anotei aqui, ó, no dia 28 e 29 de janeiro, agora, teremos mais uma reunião do cupom, né? E possivelmente mais um aumento aí da taxa Selic. Eu não sou futurólogo, né? Mas eu espero mais um aumento aí da taxa Selic e com isso mais pressão nos fundos imobiliários. Se bem que vai ser a primeira reunião do Galípolo, né? À frente aí do Banco Central oficialmente, o Galípolo que é o peixe do Lula, né? O que será que vai acontecer? Será que ele vai manter as altas da taxa Selic ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer no dia 28 e 29 de janeiro. Bom, pessoal, então aqui nessa foto eu mostro alguns pontos de reflexão, né? Aqui embaixo o índice do Ibovespa de 1995 até agora, né? 2025. Quanto a Bolsa de Valores subiu ao longo do tempo? A primeira reflexão é que em uma trajetória de longo prazo, teremos sempre grandes quedas pelo caminho, né? A Bolsa, apesar de ter subido muito, né, multiplicado muito o patrimônio de quem começou a investir aqui em 1995, tivemos grandes quedas pelo caminho, pessoal. Isso aqui é inevitável. Outro ponto importante é para você seguir firme na sua estratégia de investimentos. Mantenha o foco em número de ativos, cara. Esqueça um pouco o patrimônio. Foque no seu preço teto de compra e siga firme na sua jornada de investimento. Uma coisa muito importante também é que muitas vezes, após uma grande queda, tivemos sempre grandes altas. Caiu aqui, depois tivemos grande alta pelo caminho, novamente aqui uma grande queda, depois uma grande alta. A dinâmica da Bolsa de Valores realmente é essa, né? Isso se repete sempre. Após uma grande queda, vem sempre uma grande alta. Você não precisa ser um investidor brilhante, cara. Você só precisa se manter no mercado por um longo prazo, né? Por um período grande de tempo, né? Vejo que quem começou a investir aqui e se manteve na bolsa aqui em 2025, né? Apesar dessas grandes quedas atuais, esse investidor de longo prazo viu seu patrimônio se multiplicar por várias e várias vezes. É incalculável a rentabilidade de uma pessoa que começou a investir aqui em 1995 e permaneceu na bolsa até hoje. Então, pessoal, meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.